Agora a gente vai para Porto Alegre, porque o Guilherme Macalossi tem novidades no Jornal Gente de hoje. Bom dia, Guilherme, tudo bom? Bom dia, Sônia, bom dia, Pedro, ouvintes e telespectadores que nos acompanham aqui no Jornal Gente. Já que a Sônia falou de Olimpíadas, eu vou destacar aqui que o deputado democrata Adam Schiff disse para o Joe Biden passar a tocha. E não é a tocha olímpica, é a tocha de candidato democrata à Casa Branca. Isso porque há uma enorme pressão sobre ele. Enquanto os democratas estão divididos, a convenção republicana que ocorre em Milwaukee denota o crescimento da adesão das bases conservadoras. E os democratas estão muitíssimo preocupados com isso. Nos últimos dias cresceu o movimento para que o Biden deixe a sua candidatura e permita que outro nome, e esse nome possivelmente seria o do Kamala Harris, que ele deixe a candidatura e possibilite os democratas terem uma chance, ainda que as condições dessa eleição tenham se tornado muito difíceis. O ex-presidente Donald Trump é muito aguardado hoje na convenção republicana, no seu pronunciamento que deve fechar o evento. Ontem à noite, quem falou foi o D.D. Vance, o vice, um sujeito que era oriundo de uma ala do Partido Republicano, que era opositor a Donald Trump, mas que no curso dos últimos anos foi se trumpinizando. E até comentei aqui em outra oportunidade, a escolha de D.D. Vance denota o controle que Donald Trump estabeleceu sobre o partido. Quando Trump se elegeu pela primeira vez, ele teve de fazer concessões aos republicanos tradicionais. O seu vice foi Mike Pence, governador de Indiana com vasta experiência administrativa. Aqui não mais. Aqui, Donald Trump pode escolher quem bem entender, sem ter de agradar outras alas ou outros líderes. Ontem à noite, outro destaque na convenção republicana foi a Nikki Haley, que concorreu com Trump. E ela também o subscreveu, ela também o endossou. Era a única representante do partido que fazia críticas contundentes ao ex-presidente e chegou até a aventar a possibilidade de não apoiá-lo caso fosse o vencedor do processo de primárias do partido. Mas nem Nikki Haley conseguiu deixar de lado a neutralidade. Ela também acabou aderindo e ontem fez um pronunciamento que gerou até mais curiosidade que o do próprio D.D. Vance. Bom, o Donald Trump, logo depois do atentado que ocorreu no sábado, deu uma entrevista ao Washington Square, no qual ele falou sobre a necessidade de mudar o discurso. Certamente não tivéssemos o atentado no último sábado, talvez Trump fosse à convenção republicana com a artilharia montada para disparar contra Biden. É claro que críticas são aguardadas, mas Trump pensa a política também sobre o ângulo da semiótica. E as imagens que foram reproduzidas ao longo dos últimos dias, centradas no atentado em si, elas lhe facultam um poder imagético com outras características que não apenas a do opositor radical. Trump pode, através dessas imagens e do discurso, consolidar uma aura publicitária de guerreiro, uma aura publicitária messiânica. Ele que tentará nesse discurso, no seu modo, na sua forma, com as suas características, como ele antecipou nessa entrevista, unir o país. O que isso significa, não sabemos. O que se sabe é que Trump quer unificar o país em seu entorno e tem vantagem política por ter sido vítima de um atentado que, sem sombra de dúvidas, entra para os livros de história. Ainda sobre essa balança que hoje se estabeleceu entre os republicanos e democratas, o comentarista Van Jones, da CNN americana,
disse ontem sobre a disputa entre Trump e Biden. E a notícia mais recente sobre Biden é de que teria contraído a Covid-19. O Van Jones disse que enquanto uma bala não parou o Donald Trump, um vírus já havia parado o presidente Biden. E isso denota pouca confiança que os democratas e mesmo seus simpatizantes na imprensa têm na atual condição do presidente dos Estados Unidos de enfrentar uma campanha que se desenha muitíssimo difícil.